Fala pessoal do YouTube Dedicação Delta, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mais um vídeo de dicas aqui para vocês no YouTube. Pessoal, antes disso, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para que vocês fiquem cada vez mais atualizados com as melhores dicas do mercado. Pessoal, hoje eu quero trazer um julgado do STJ muito interessante. E eu quero trazer para vocês uma indagação clássica de prova oral, especialmente em processo penal. A pergunta é: existe a possibilidade de existir um tribunal do júri na Justiça Federal? Pessoal, a gente está acostumado, o tribunal do júri é a instituição clássica, heterogênea do processo penal. É possível na Justiça Federal? A gente sempre está acostumado com ela na Justiça Estadual, mas e na Justiça Federal? E é esse julgado, pessoal, que a gente vai analisar aqui. Um julgado do Superior Tribunal de Justiça, olha aqui, terceira sessão, conflito de competência, a relatora ministra Laurita Vaz, pessoal. Olha o que eu quero trazer. Olha o caso concreto que foi tratado aqui. Os homicídios qualificados, consumados e tentados foram cometidos não apenas para assegurar a vantagem do contrabando, mas também a sua impunidade. Então vocês imaginem, pessoal, existem alguns indivíduos que estão em faixa de fronteira, o que muitos delegados de polícia, futuros delegados de polícia vão enfrentar, e eles se deparam numa situação seguinte: em faixa de fronteira, para assegurar a impunidade, a vantagem do crime de contrabando, que é um delito federal, eles praticam um homicídio, por exemplo, contra policiais militares, policiais civis. Neste caso, pessoal, este caso concreto trazido aqui, ele vai para a Justiça Estadual, vai para a Justiça Federal, ele desmembra, um vai para a Justiça Estadual, o homicídio, o contrabando para a Justiça Federal. Qual que é a solução, pessoal? Qual que é a solução? A questão que a gente precisa entender, pessoal, que o STJ, nesse conflito de competência, ele enfrentou uma divergência de entendimentos. Ó, percebam, o juiz suscitado, ele entende que somente seriam os homicídios julgados pela Justiça Federal se houvesse interesse federal específico quanto aos homicídios, o qual entendeu inexistir no caso concreto. Por outro lado, o juiz suscitante, ou seja, o juiz suscitado e o juiz suscitante é aquele que suscitou o conflito. O juiz suscitado é aquele que chutou para o juiz suscitante. Ele entende que a conexão com o crime federal, que é o contrabando, seria suficiente para fixar a competência da Justiça Federal e, por consequência, do Tribunal do Júri Federal. Então, a primeira resposta que eu trago para vocês: existe a possibilidade de existir um Tribunal do Júri Federal? Normalmente, como eu disse, estamos acostumados com tribunais do júri na Justiça Estadual. E na Justiça Federal, é possível? É possível, pessoal. É possível. Basta que o crime de homicídio ele seja conexo a algum delito federal. Se o crime de homicídio ele for conexo com algum delito federal, aí vai tudo para o Tribunal do Júri Federal, vai tudo para a Justiça Federal, nos termos, pessoal, denunciado na súmula 122 do STJ. Beleza? Mas aqui, olha que interessante esse julgado aqui. Você tem duas teses. Uma primeira que, para que o homicídio ele fosse julgado pela Justiça Federal em um Tribunal do Júri Federal, é necessário que haja interesse federal específico quanto ao crime de homicídio. Por exemplo, um crime de homicídio praticado em desfavor de indígena relacionado à cultura indígena quilombola, ou um crime de homicídio praticado em desfavor de um policial rodoviário federal em serviço, em desfavor de um policial federal em serviço, e assim por diante. Agora, essa é uma tese. Agora, a outra tese é a qual? Ora, basta que haja conexão com o delito federal, independentemente de que se o crime de homicídio tem ou não relação, interesse específico federal. E é mais ou menos isso que aconteceu nesse caso, pessoal. Por quê? O homicídio praticado nesse caso concreto que eu trouxe para vocês, para assegurar a vantagem do contrabando e também a sua impunidade, por si só, o crime de homicídio praticado nesse contexto ele não tem interesse federal específico.
É um interesse meramente genérico, mas ele tem uma conexão. O STJ, então, neste conflito de competência, ele entendeu que, para se atrair a competência do Tribunal do Júri na Justiça Federal, o Tribunal do Júri Federal, pessoal, basta que haja conexão com o crime federal. Não se exigindo, no caso concreto, interesse específico federal com relação ao crime de homicídio. Vamos ver, ó. É incontroverso haver conexão instrumental entre os delitos de contrabando e os de homicídio consumado e tentado, que foram imputados na denúncia. Ó, tendo sido os crimes dolosos contra a vida praticados no mesmo contexto fático, para assegurar a vantagem ou a impunidade do crime contra a administração. Então, se percebam, existe uma conexão. Ó, se um dos escopos da prática dos crimes contra a vida, no caso concreto, conforme narrou a denúncia, era o de impedir o exercício do jus puniendi em relação ao crime de contrabando, visaram eles embaraçar a persecutio in crimes de que seria realizada na Justiça Federal. Neste contexto, é evidente o interesse federal na persecução, também dos crimes dolosos contra a vida, pois cometidos para obstar ou dificultar o exercício de atribuições conferidas a órgãos federais. Olha aqui, essa é a tese. A simples conexão ou continência com o crime federal atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento de todos os delitos, nos termos da súmula 122 dessa Corte, a qual não faz nenhuma exceção quanto se tratar de delito doloso contra a vida. Recapitulando, pessoal, é possível a existência de tribunal do júri na Justiça Federal? Resposta positiva. Quando isso vai acontecer? Quando, ao lado do crime doloso contra a vida, houver um delito conexo ao crime doloso contra a vida de competência da Justiça Federal. Beleza? O crime de homicídio, ou o crime doloso contra a vida, não só de homicídio, o crime doloso contra a vida, para ser julgado na Justiça Federal, existe que, especificadamente com relação a ele, exista interesse federal para atrair a competência da Justiça Federal? Negativo. A simples conexão ou continência com crime federal atrai a competência da Justiça Federal para julgamento de todos os delitos, nos termos da súmula 122. Então, pessoal, repito, para que haja um tribunal do júri federal, não se exige que haja interesse federal específico com relação ao crime de homicídio, bastando que haja conexão ou continência com relação ao delito federal. Pessoal, fica a dica, julgado importante, especialmente para as carreiras federais.